A gente vai mergulhar hoje numa das histórias mais desafiadoras e, ao mesmo tempo, mais profundas que existem, a de Abraão e Isaque no Monte Moriá. Mas, não do jeito que todo mundo costuma contar. Como uma lente mística e também psicológica, a gente vai descobrir o segredo por trás de uma única palavra, Akedah, a amarração. E a gente já começa com a pergunta de $1 milhão. Por que uma história que fala de um quase sacrifício, algo que parece tão brutal, se tornou um pilar da espiritualidade? O que está escondido por baixo dessa prova tão extrema? É exatamente isso que a gente vai desvendar. Bom, para a gente chegar no segredo, primeiro a gente precisa relembrar a história como ela é contada, não é? A narrativa que começa com aquele comando divino, que à primeira vista parece desafiar toda a lógica e compaixão. E a jornada nossa é intensa. Tudo começa com um chamado. Depois, 3 longos dias de viagem. Imagina o silêncio, a tensão, até ao Monte Moriá. Lá Abraão constrói o altar, arruma a lenha e, no clímax da história, ele amarra o próprio filho. E aí, no último segundo, a intervenção de um anjo. A prova tinha sido superada. Ok, essa é a história literal. Mas como a Kabbalah sempre nos lembra, toda jornada física é, na verdade, um espelho de uma jornada interior. Então agora a gente vai deixar o literal um pouco de lado para explorar o conflito espiritual e psicológico que essa história realmente representa. E é aqui que está a grande chave para entender tudo. Para Kabbalah, Abraão e Isaque não são só pai e filho. Eles são a personificação de 2 forças cósmicas opostas. Pensa assim, Abraão é Chesed, a misericórdia, a doação infinita. Tipo a água, sabe, que flui sem parar? Já Isaque, ele é Gvurá, o rigor, o julgamento, a restrição, a energia do fogo. Tá, mas se Abraão era tão bom, por que precisava desse teste? Bom, segundo os místicos, o adversário acusou Abraão de ser incompleto. Por quê? Porque ele era só bondade, só doação. Faltava nele a outra ponta, a força da restrição, do julgamento. E se apenas bom, nesse sentido, era um desequilíbrio, uma forma de imperfeição. E agora, um detalhe que muda tudo. Esquece aquela imagem de Isaque como uma criança indefesa. O Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, revela que Isaque era um homem adulto. E mais, ele participou de tudo por livre e espontânea vontade. Isso transforma a história completamente. Deixa de ser uma provação imposta e vira um ato de colaboração, uma parceria espiritual no nível mais alto. Com essas peças no lugar, a gente finalmente pode entender a verdadeira alquimia que acontece no coração dessa história. A solução cabalística não fala de destruição, de forma alguma. A palavra-chave aqui é integração. E o ponto crucial está no nome do evento, Akedah. A gente costuma traduzir como sacrifício, mas o significado real em hebraico é a amarração. No sentido literal, sim, é amarrar as mãos e os pés. Mas no nível profundo, o que está sendo amarrado ali é a própria natureza limitante de cada um. O foco muda da morte para a transformação. E o Zohar usa uma imagem poética e perfeita para descrever essa fusão. Ele diz que o fogo entrou na água e cada um foi aperfeiçoado pelo outro. Ou seja, a energia de restrição de Isaque, o fogo, se integrou com a energia de doação de Abraão, a água. Um não destruiu o outro, um completou o outro. Esse processo todo cria um novo caminho, um caminho de harmonia. Olha só a sequência. Começa com a bondade de Abraão, o Chesed. Encontra o julgamento de Isaque, a Gvurá. Na Akedah, esses 2 opostos se fundem. E qual o resultado? O surgimento de Jacó, neto de Abraão, que é a personificação de Tiferet, o equilíbrio perfeito, a harmonia entre misericórdia e rigor. Certo? Tudo isso é muito bonito no campo místico. Mas e na prática? Na nossa vida? É agora que a gente traz essa história para a psicologia, porque no fundo ela é um verdadeiro mapa para a nossa transformação pessoal. E aqui está o pulo do gato na visão psicológica. O que foi de fato sacrificado naquele altar não foi uma vida, foi o eu antigo. A Akedah é uma poderosa alegoria para a morte do ego, um passo necessário para que um novo nível de consciência, um novo ser, pudesse nascer tanto em Abraão quanto em Isaque. Pensa bem, o verdadeiro milagre aqui não foi o anjo aparecendo, foi o que aconteceu antes, foi o esforço dos 2 para ir além da própria natureza. Abraão, que era pura doação, teve que agir contra o instinto de proteger. E Isaque, que representa a autopreservação, teve que restringir seu desejo de viver. Os 2 precisaram superar a si mesmos.
O que Abraão demonstrou foi uma certeza total, um ato de fé que está muito acima da nossa razão comum. O nosso ego, a nossa mente racional, simplesmente não consegue processar isso. É uma conexão com uma consciência maior, que opera numa lógica que não é a nossa do dia a dia. E tudo isso nos traz para hoje. Por que essa história antiga, quando a gente olha por esse ângulo, ainda importa tanto? Qual é o legado duradouro da Akedah para a nossa vida? Segundo a Kabbalah, com esse ato, Abraão não só passou num teste. Ele construiu o que a gente poderia chamar de um circuito espiritual. Ele abriu uma conexão permanente com os mundos superiores. Um canal de energia que, acredite, continua aberto para a gente acessar, principalmente nos momentos de dificuldade. Então, o que a gente leva para casa? Primeiro, plenitude de verdade vem do equilíbrio entre dar e saber a hora de restringir. Segundo, aqueles sacrifícios dolorosos na nossa vida não são castigos, são portais, são oportunidades de transformação. E terceiro, a gente pode se libertar da prisão do desejo egoísta se tiver a coragem de amarrar o nosso ego limitado. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para cada um refletir. Olhando para dentro com toda a sinceridade, qual eu antigo precisa ser amarrado no altar da nossa consciência para que um novo e mais elevado nível do nosso ser possa finalmente nascer